Capítulo 7. O que impede a verdadeira intimidade? Os enganados se consolam com o conhecimento de um Deus que simplesmente não possuem. O temor do Senhor é o fundamento da intimidade com Deus. Isso fica claro no início do livro de Provérbios. Lemos: o temor do Senhor é o princípio, fundamento do conhecimento. Provérbios 1:7. Que tipo de conhecimento? O escritor nos conta alguns versos depois: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2:1-5. A palavra conhecimento é definida pelo Dicionário de Línguas Bíblicas como informação de uma pessoa, com forte implicação de relacionamento com essa pessoa. O dicionário expositivo Vines nos diz que esta palavra para conhecimento implica ter um conhecimento experiencial íntimo dele, Deus. Ele então continua dizendo: positivamente conhecer a Deus é comparado a temê-lo. Você pode ver nas escrituras anteriores que o temor do Senhor é valorizar seus mandamentos. Valorizar seus mandamentos é inclinar seu ouvido à sua palavra com toda a prontidão para obedecer, não importa quais sejam as circunstâncias. O inverso da intimidade aguarda aqueles que carecem deste santo temor, pois Tiago nos diz que nos enganamos. Tiago 1:22, quando conhecemos sua vontade, mas evitamos obedecê-la. O engano é uma coisa assustadora, pois os enganados acreditam que são corretos, quando na realidade não são. Os enganados se consolam no conhecimento de Deus que simplesmente não possuem. Uma imagem distorcida do Senhor. Sem o temor do Senhor, realmente não conhecemos a Deus. Uma imagem correta é desenvolvida, moldada em nossa própria alma ou imaginação. Embora professemos um relacionamento com Ele e o honremos com nossos lábios, nosso coração não está perto dele, e nossa vida está fora de sincronia com seus desejos. Isso é evidente nos filhos de Israel. Conforme declarado nos capítulos anteriores, Moisés os levou ao encontro de Deus no Sinai, e ainda assim, o povo estava de longe, mas Moisés se aproximava. Êxodo 20:21. Como é comovente que eles não pudessem se aproximar desse glorioso interlúdio que os aguardava. Quem sabe o que teria acontecido? Eles tiveram a oportunidade de ouvir suas palavras faladas por sua própria voz. No entanto, como já foi discutido, eles não podiam lidar com sua presença porque não tinham um coração que o temesse, e portanto, não podiam guardar seus mandamentos. Deuteronômio 5:29. Decepcionado, Deus estabelece um mediador entre ele e o povo. Ele se dirige a Moisés: sobe, tu e Arão contigo. Êxodo 19:24. Deus chamou Moisés e Arão para si como mediadores. Eles ouviriam suas palavras para o povo e trariam as deles a ele. Era muito diferente da intimidade original que ele planejou. No entanto, à medida que continuamos a ler Êxodo, descobrimos Moisés na montanha e Arão de volta ao acampamento. Parece que ele começou a subir, mas acabou voltando para o meio do povo. Por quê? Ele se sentia mais confortável na presença de pessoas do que na presença de Deus. Ele não tinha o temor do Senhor. Arão temia o homem mais do que a Deus e, portanto, o servia. Ele acabaria por dar às pessoas o que elas queriam, e como estamos prestes a ver, não demoraria muito. Moisés está agora na montanha por quase 40 dias e lemos: ora, quando o povo viu que Moisés demorou a descer do monte, o povo se reuniu com Arão e disse-lhe: vem, faze-nos deuses que irão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32:1 e 2. Arão tinha o dom da liderança que carrega consigo certas qualidades, uma das quais é atrair as pessoas como um ímã. Isso atrairá outros, quer o líder talentoso tenha estado com Deus ou não. Isso explica como você pode ter uma igreja de milhares sem a presença de Deus, onde seus desejos são mal representados. Muitas vezes, o líder que não tem o temor do Senhor usa seus dons dados por Deus para realizar os desejos do povo, não os do Senhor. O povo exortou Arão: vem fazer-nos deuses que irão antes de nós. Para quanto para este Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Observe que eles não disseram: quanto a Deus, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles não negam a Deus, eles meramente desqualificam Moisés. Deus ou Deus? Em meu estudo dos textos originais, tenho que me perguntar se os tradutores se afastaram do que realmente foi dito aqui. Eles usaram a palavra inglesa deuses. No entanto, a palavra hebraica para deuses é Elohim. Esta palavra é encontrada 2.606 vezes no Antigo Testamento.
Cerca de 2.350 de suas ocorrências, mais de 90%, referem-se ao Deus Todo-Poderoso, a quem servimos. Isso ocorre 32 vezes apenas no primeiro capítulo de Gênesis, e cada uma se refere ao Senhor. Por exemplo, o primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio, Deus, Elohim, criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Aqui Elohim é traduzido como Deus. Aproximadamente 250 vezes no Antigo Testamento, esta palavra é usada para descrever um Deus falso. Portanto, sempre temos que ler no contexto para discernir a leitura correta. Arão disse ao povo: arrancai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os para mim. Êxodo 32:2. O povo fez, e ele recebeu o ouro de suas mãos, e com uma ferramenta de gravura o modelou, e fez um bezerro moldado. Êxodo 32:4. Depois que ele transformou esse ouro em um molde de bezerro com sua ferramenta, todo o povo disse: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32:4. A palavra hebraica para Deus é novamente Elohim. As pessoas estão dizendo: este é o teu Elohim, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Você está começando a ver o que está acontecendo? Vamos continuar lendo para saber com certeza o que essas pessoas estão dizendo. Então, quando Arão viu isso, ele construiu um altar diante dela. E Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é festa ao Senhor. Êxodo 32:5. A palavra hebraica Senhor neste versículo é a palavra Jeová ou Yahvé. Yahvé é a palavra mais sagrada do Antigo Testamento. É o nome próprio do único Deus verdadeiro. Nunca é usado no Antigo Testamento para descrever ou nomear um Deus falso. A palavra era tão sagrada que os escribas hebreus nem mesmo escreveriam tudo. Eles tirariam as vogais e apenas escreveriam YHWY. Os escribas judeus se referiam a ele como tetragrama sagrado, as 4 letras indescritíveis. Este era o nome não mencionável, o santo nome guardado de profanação na vida de Israel. Então, em essência, o que Arão e os filhos de Israel fizeram foi moldar um bezerro, apontar para ele e dizer: eis o Senhor, o único Deus verdadeiro, que nos tirou da terra do Egito. Eles não disseram: eis Baal, aquele que nos tirou do Egito. Nem atribuíram sua libertação a outro Deus falso. Eles chamaram esse bezerro de nome do Senhor, adoração seguida por indulgência. Eles não estavam negando a Deus abertamente. Ao contrário, reduziram sua glória ao nível da imagem desse bezerro formado. Eles foram enganados em seu conhecimento dele. Eles ainda reconheciam Yahvé como Salvador e Libertador do Egito. Eles não negaram seu poder de cura, eles apenas mudaram a imagem de sua pessoa. Continuando, descobrimos. Então, eles se levantaram cedo no dia seguinte, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para brincar. Êxodo 32:6. Observe que eles trouxeram suas ofertas. Por que trazer ofertas? Para honrar aquele a quem professavam servir Yahvé. Depois de uma apresentação de ofertas ou adoração, eles brincavam e satisfaziam seus apetites carnais. A NV diz que eles se levantaram para se entregar à folia. Isso poderia estar acontecendo hoje? Existem aqueles que foram libertados do mundo por sua graça salvadora, que carecem de santo temor, e invocam o Jesus que formaram em sua imaginação. Ao mesmo tempo, eles se apegam à sua experiência de novo nascimento, e o recebem, e confessam como Senhor enquanto vêm à igreja, cantam canções de libertação e liberdade, ouvem mensagens, dão dinheiro, mas saem e mentem para conseguir uma venda, todos os enquanto testificam como Deus está abençoando seus negócios. Talvez eles fofoquem sobre seus pastores e outros, justificando isso com: bem, é a verdade, e os outros sabem disso, cometer fornicação ou outros atos obscenos. E então desculpar tudo pelo fato de que, embora Jesus os tenha salvado, eles ainda vivem em um corpo e têm necessidades. A lista é quase infinita. Eles conhecem Jesus? Pergunte a eles. Eles vão responder enfaticamente sim. Eles estão enganados? Eles confessam aquele que agora está sentado à direita da majestade nas alturas, ou um Jesus que eles criaram à sua imagem que lhes dará o que desejam. Mais importante do que tudo isso, nós nos vemos nisso? Você descobrirá que quando as pessoas não têm o temor do Senhor, elas podem invocá-lo, mas gravitam em torno dos apetites carnais, e a carne é inimizade com Deus, pois não está sujeita à vontade de Deus. Ver Romanos 8:5-7. Eles são desobedientes aos seus desejos, embora invoquem seu nome, professem conhecê-lo, e acreditem que ele aprova seu comportamento. Sua falta de obediência origina-se de um coração que carece de santo temor.
A raiz de toda desobediência e a conexão errada é revestida com o engano de conhecer Jesus. Nada escondido. Isso é visto em toda a Bíblia. Não demorou muito para aparecer após a queda e começou com o próprio filho de Adão, Caim. Quando os pais de Caim pecaram no jardim por ignorância, eles se cobriram com folhas de figueira, o fruto da terra. Deus mostrou-lhe sua vontade, que era a oferta de um animal. Ele os vestiu com túnicas de pele de animal, que acredito ser de cordeiro. Caim, porém, não era ignorante. Ele sabia por seus pais que Deus desejava o sacrifício de um animal, não o fruto da terra. No entanto, lemos, no decorrer do tempo, aconteceu que Caim trouxe o fruto da terra ao Senhor como uma oferta, Gênesis 4:3. Ele estava obviamente tentando servir a Deus, pois isso não diz que ele trouxe uma oferta a um Deus falso. Ele trabalhou diligentemente para trazer a Deus sua oferta. Ainda estava em desobediência óbvia. Qual é a raiz de sua desobediência? Nada além da falta de temor do Senhor. Isso é visto claramente quando Deus o questiona sobre o paradeiro de seu irmão morto. Sua resposta é desafiadora. Eu não sei. Eu sou o guardião do meu irmão? Gênesis 4:9. Você vê novamente, assim como com Israel e o bezerro, que nesta falta de temor do Senhor, a imagem de Deus é reduzida e as formas aceitáveis de servi-lo são alteradas. Enganado, Caim agora pensa que pode esconder algo de Deus, como faria com outro ser humano. A imagem de Deus foi reduzida aos olhos de Caim, ao nível do homem. Paulo gravemente nos avisa que nos últimos dias veremos também esse padrão. Embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, e mudou a glória do Deus incorruptível em imagem feita de homem corruptível, Romanos 1:21-23. Assim como com Caim, a falta de temor a Deus os leva ao engano, e eles acreditam que Deus não percebe seus caminhos contrários. A resposta de Caim mostra que ele se esqueceu de que nada está escondido de Deus. Deus não é um homem, ele vê e sabe tudo. Quando perdemos o temor do Senhor, diminuímos nosso bom senso espiritual, pois até um pecador descarado sabe que Deus está ciente de sua rebelião. Aqueles com o conhecimento de Deus à parte de seu santo temor se consolam com: o Senhor não vê isso. Ezequiel 9:9. Ou se ele vê, com certeza ele entende. Mesmo os líderes não estão isentos disso. Deus diz: Filho do homem, você viu o que os líderes de Israel estão fazendo. Eles estão dizendo: o Senhor não nos vê. Ezequiel 8:12. Esquecemos as palavras urgentes de Jesus para temermos a Deus? Pois ele nos diz: nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não haja de ser conhecido. Lucas 12:2. No entanto, quando perdemos o temor de Deus, o reduzimos ao nosso nível e, inconscientemente, pensamos que podemos esconder coisas dele. Se questionados sobre a onipresença de Deus e sua onisciência, eles, sem hesitação, concordam totalmente. Mas no fundo de suas pessoas eles perderam a consciência de sua grandiosidade, pois se ainda o possuíssem, não procurariam manter as coisas em segredo. Eles escondem coisas de pessoas piedosas e muitas vezes têm sucesso, mas se esquecem. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Acreditando que você está em obediência quando não está. No entanto, não é aqui que termina. O próximo passo do engano leva à crença de que você está em obediência, quando na realidade não está. Isso é retratado com um dos descendentes de Davi, um rei chamado Uzias. Quando ele tinha 16 anos, seu pai Amazias morreu, e Uzias foi feito rei de Judá em seu lugar. Quando você tiver 16 anos e for feito rei, se você for inteligente, você buscará a Deus, e Uzias o fez. Como resultado, ele prosperou muito. Por anos ele desfrutou de abundância e sucesso. Em seguida lemos: assim a sua fama espalhou-se por toda parte, porque foi maravilhosamente ajudado até se tornar forte. 2 Crônicas 26:15. Mas quando Uzias era forte, seu coração se encheu de orgulho. O orgulho e o temor do Senhor se opõem. Quando um coração carece de santo temor, ele cultiva o orgulho. Leia atentamente o que aconteceu. Mas quando ele estava forte, seu coração se exaltou para sua destruição, pois ele transgrediu contra o Senhor seu Deus ao entrar no templo do Senhor, para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias, e disseram-lhe: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes, os filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você transgrediu. Você não terá nenhuma honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou furioso, e ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. E enquanto ele estava irado com os sacerdotes, a lepra estourou em sua testa,
diante dos sacerdotes na casa do Senhor, ao lado do altar do incenso. 2 Crônicas 26, 16 a 19. Agora, a pergunta que devemos fazer é: quando o coração de Uzias se encheu de orgulho, ele se tornou mais ou menos espiritual? Ao fazer esta pergunta ao público, a maioria responde que ele se tornou menos espiritual. No entanto, isso não é verdade, pois ele entrou no templo para adorar. Na verdade, ele se tornou mais espiritual, religioso, em suas ações. Muitas vezes você encontrará comportamento hiperespiritual e orgulho andando de mãos dadas, um cobre o outro. O orgulho impede uma pessoa de admitir que é religiosa, e a religião encobre o orgulho com seus maneirismos espirituais. Ambos são falta de temor do Senhor e verdadeira humildade. Observe que Uzias ficou furioso quando foi confrontado com a verdade. Isso é exatamente o que aconteceu com Caim, quando confrontado com a verdade. As Escrituras nos dizem: Caim ficou muito irado e seu semblante caiu. Gênesis 4:5. Caim estava com raiva de Deus. Sempre que você usa a verdade para confrontar uma pessoa que está vivendo em desobediência, devido à falta de temor sagrado, ela ficará com raiva. Por quê? Eles realmente acreditam que estão certos. Eles estão enganados, e ser enganado é acreditar que você está certo quando está errado. Por que outro motivo Uzias ficaria furioso com os sacerdotes se não acreditasse que estava certo? Ele entrou no templo para adorar, mas como os filhos de Arão, negligenciou os estatutos do Senhor e reduziu sua imagem. Ele estava totalmente fora de sincronia em sua desobediência, ao buscar intimidade com Deus, e ele certamente parecia estar fazendo isso. Ele estava na realidade ainda mais distante daquele que procurava adorar. Isso responde porque há tantos na igreja que professam intimidade com Deus, mas estão fora de sincronia com seus desejos. Sem uma compreensão desses princípios que discutimos, você pode ficar perplexo ao observar as pessoas compartilhando o que Deus revelou a elas que contradiz a verdade das Escrituras. Como eles poderiam sair de um momento de oração criticando os líderes, a quem Deus lhes disse para honrar? Se você se aventurar a repetir o que dizem as Escrituras, eles ficarão zangados. Eles pensam que você está desafinado e não espiritual, quando, na realidade, são eles que se opõem aos seus caminhos. Como líder, inúmeras vezes tive a oportunidade de falar com pessoas que compartilharam o que acreditam que Deus revelou, e meu espírito está perturbado. Mesmo que eles estejam convencidos de que já ouviram falar de Deus, eles evitam qualquer palavra que eu possa compartilhar das Escrituras. Eles não fazem isso comigo sozinho, eles fazem isso com todos que tentam ajudá-los. Eles usam outras escrituras fora do contexto para justificar o que dizem, e não estão abertos a mais discussões. Depois, eles me evitam e se isolam de todos que tentam ajudá-los, pois não somos mais espirituais aos seus olhos. Com o passar do tempo, os frutos de seus caminhos se mostram contrários à vontade de Deus, ou o que eles previram não acontecerá. Será que eles ouviram a voz de suas próprias imaginações e não de Jesus? Eles buscavam intimidade apenas para encontrar o engano? Aproximando-se de Deus com um coração idólatra. Há uma maneira de evitar esse terrível engano, e ele é novamente encontrado no temor do Senhor. Quando tememos a Deus, devemos ir a Ele com um coração neutro, pronto para ouvir suas palavras de instrução ou correção. Não nos estribamos em nosso próprio entendimento ou desejos egoístas, mas desejamos apaixonadamente a sua vontade. Aproximar-se do Senhor com desejos fortes que não estão em conformidade com a sua vontade, quando Ele nos fez conhecer, pode revelar-se algo muito insensato e perigoso, pois isso pode nos levar ao próximo nível de engano, aquele que é mais sério. Este nível de engano é quando o próprio Deus realmente dá, ou permite que tenhamos, o que queremos. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens deram lugar aos seus ídolos no coração, e puseram diante deles aquilo que os faz tropeçar na iniquidade. Devo me deixar ser questionado por eles? Ezequiel 14, 2 e 3. O Senhor ficou triste porque seu povo veio perante ele para pedir orientação, conselho ou sabedoria, com ídolos escondidos em seus corações. Não está claro se eles estavam totalmente cientes disso. No entanto, parece que a verdade foi escondida de seus olhos. Esses ídolos os fizeram cair na iniquidade. Esta palavra hebraica para iniquidade é reconhecida e significa uma ofensa, seja intencional ou não, contra a vontade de Deus. Observe que Deus não disse que eles criariam ídolos em seus quintais, salas de estar ou quartos. Essa idolatria estava em seus corações. Lembre-se de que a idolatria não se limita a invocar o nome de um Deus estrangeiro. Como afirmado anteriormente, uma forma de idolatria é a redução de Deus a uma imagem inferior.
aquele que nos dará o que desejamos apaixonadamente. Você descobrirá que a raiz de toda idolatria é a cobiça. O Novo Testamento afirma isso. Portanto, mate os seus membros que estão na terra: fornicação, impureza, paixão, desejo maligno e cobiça, que é idolatria. Colossenses 3, 5 e 6. Em Efésios 5:5, Paulo novamente diz que um homem ganancioso é um idólatra. É claro que idolatria é definida como cobiça, então vamos definir a cobiça. Webster define-o como um forte desejo de obter e possuir algum suposto bem. Em oração, perguntei ao Senhor por sua definição. Sua resposta foi: a cobiça é o desejo de lucro. Isso não limita a cobiça ao desejo por dinheiro. Isso inclui posses, posição, conforto, aceitação, prazer, poder, desejo sexual, e assim por diante. Cobiça é o estado em que nos encontramos quando não estamos satisfeitos. Nós nos esforçamos porque nos falta paz ou descanso com o que Deus nos deu. Nós, consciente ou inconscientemente, resistimos ao seu plano ou processo em nossa própria vida. Por esta razão, somos informados. Seja sua conduta sem avareza, esteja contente com as coisas que você tem. Pois ele mesmo disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Quando vivemos com a certeza: na tua presença do Senhor há plenitude de alegria, à tua direita estão os prazeres para sempre. Salmos 16:11. Não buscaremos cumprimento fora de sua presença ou plano para nós. A cobiça habita em meio à inquietação e é alimentada por um desejo incessante. Isso descreve perfeitamente os filhos de Israel quando saíram do Egito. Eles continuamente se apegaram ao que achavam ser o melhor para eles, mesmo quando Deus fez sua vontade conhecida. Eles não gostaram do processo que Deus escolheu para prepará-los para tomar a terra prometida e reclamaram das condições, água, comida e assim por diante. Eles careciam de temor sagrado e seus corações estavam maduros para o cultivo da cobiça. Quando Deus se manifestou, eles correram para se esconder, ansiando por esconder a verdade de que seus desejos secretos de prazer e ganho superavam seu desejo pelo próprio Deus. Uma vez que o Senhor e Moisés se retiraram juntos, o povo foi capaz de formar Deus na imagem de alguém que lhes daria seus desejos cobiçosos. Curiosamente, tudo girava em torno do ouro. Esse amor pelo dinheiro foi evidenciado pela falta de contentamento piedoso em sua vontade. Eles agora estavam operando na espessa névoa do engano. Como uma observação lateral, a cobiça é a raiz de outras formas de idolatria também. Toda a humanidade foi criada com um desejo inato de adorar a Deus. Mesmo assim, muitos não querem se submeter ao verdadeiro Criador. Então, eles criaram um falso Deus. Mas quem está na raiz desse falso Deus? A resposta é aquele que o criou, o homem. Agora, o homem adora esse falso Deus que, em última análise, dá a ele o que ele deseja. Novamente, a raiz é a cobiça. Resumindo, não importa a forma que assumam, todos os ídolos são uma fonte. Eles ocupam o lugar que só Deus merece. Um ídolo pode servir como sua fonte de felicidade, conforto, paz, provisão e assim por diante. Deus diz: não fareis ídolos para vós. Levítico 26:1. Somos nós que o tornamos um ídolo. Um ídolo é qualquer coisa que colocamos diante de Deus em nossas vidas. É o que amamos, gostamos, confiamos, desejamos ou damos nossa atenção a mais do que o Senhor. Um ídolo é aquilo de onde você tira ou dá força. Um crente é levado à idolatria quando permite que seu coração se mova com descontentamento e busca satisfação fora da vontade de Deus para sua vida. Mais uma vez, o ponto principal é a cobiça. Respondido de acordo com a avareza. Voltando às palavras de Deus a Ezequiel, ele lamentou o fato de seu próprio povo ter vindo em busca de ajuda com ídolos em seus corações. Eles queriam que Deus lhes desse o que eles egoístamente desejavam, ao invés de buscar a sua vontade. Não é totalmente diferente com adolescentes que esperam que seus pais concordem com suas ideias, em vez de buscar a sabedoria de seus pais, deixando de perceber que seus pais são mais sábios e só querem o melhor para eles. A resposta de Deus a Ezequiel é alarmante e preocupante. Em termos inequívocos, ele diz a Ezequiel que quando seus vierem a ele com coração avarento, eu, o Senhor, responderei ao que vier, segundo a multidão dos seus ídolos. Ezequiel 14:4. A New American Standard Bible diz assim: eu, o Senhor, serei levado a dar-lhe uma resposta sobre o assunto, em vista da multidão de seus ídolos. Poderia ser lido da seguinte maneira: eu, o Senhor, serei levado a dar-lhe uma resposta na questão de acordo com os seus desejos cobiçosos. A degradação de um homem de Deus. Isso é evidente na vida de Balaão. Ele foi um grande profeta de Jeová, não um Deus falso, mas do próprio Senhor a quem servimos.
Seu ministério profético foi tão poderoso que chegou aos ouvidos dos reis. Um rei em particular foi Balaque, rei de Moabe e Midian. O povo de Moabe e Midian ficou apavorado porque Israel havia acabado de arrasar a nação mais poderosa do mundo, o Egito, e agora eles acampavam nas planícies de Moabe. O povo raciocinou que, se o Egito pudesse ser destruído tão prontamente, eles não teriam problemas em fazer o mesmo com eles. O medo era galopante e atingiu até o palácio. O rei tinha um plano. Ele entendeu que quem quer que este grande profeta, Balaão, abençoasse seria abençoado, e quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. Ele enviou nobres com uma grande oferta a Balaão, e implorou-lhe que voltasse com eles para que pudesse ficar ao lado do rei e amaldiçoar Israel dos altos de Moabe. Balaão ficou intrigado. Hóspede-se aqui esta noite, e eu trarei de volta uma palavra a você, como o Senhor falar comigo. Números 22:8. Sua resposta soa semelhante à da maioria dos crentes hoje. Deixe-me orar sobre este assunto e ouvir o que o Senhor diz. O Senhor vem a Balaão e pergunta: quem são esses homens com você? Em outras palavras, por que você precisa orar sobre isso? Esses homens não têm uma aliança comigo, mas estão pedindo que você amaldiçoe o meu povo da aliança. Por que você ainda precisa perguntar? Há uma mensagem para todos nós nisso. Há algumas coisas pelas quais não precisamos orar. Já devemos saber o desejo de Deus antes mesmo de pedir. Não me agrada quando meus filhos adolescentes se aproximam de mim e pedem algo que eles já sabem que direi não. Por que eles perguntam? Murmuro para mim mesmo depois de dar a eles a resposta que eles sabiam que no fundo iriam ouvir. Eles fazem isso porque minha palavra ainda é lei, ou restritiva, para eles nessa área da vida, ao invés de seu deleite. Voltando a Balaão, imagino que a recompensa oferecida foi enorme e a posição de honra seria excelente entre o povo de Moabe e Midian. O desejo de Balaão por dinheiro e honra ocultou seus olhos de perceber a sabedoria sólida? Deus, que é misericordioso, provavelmente pensou: ok, Balaão, já que você não entendeu, ou realmente não queria, vou deixar minha vontade bem clara. Por isso ele proferiu: não ireis com eles. Não amaldiçoarás o povo, porque ele é abençoado. Verso 12. Agora isso está claro? Frequentemente descubro que quando Deus fala, isso é preciso e claro. Somos nós que turvamos e complicamos. Balaão obedece, e na manhã seguinte manda os emissários embora com: volte para sua terra, pois o Senhor se recusou a me dar permissão para ir com você. Verso 13. Mesmo que ele obedeça, a relutância que pode ser ouvida em sua escolha de palavras, especialmente a palavra recusada. Imagine isto. Uma filha adolescente é convidada para o baile por um jovem que é muito popular, mas tem má reputação. Ela fica emocionada ao ser convidada por um tão popular, e com entusiasmo, pede permissão ao pai para ir. Por amor e preocupação com a filha, o pai nega gentilmente seu pedido. Ela fica arrasada e diz ao jovem: eu não posso ir, meus pais não me deixam. Ela está realmente dizendo: meus pais disseram não, mas eu diria sim. São seus pais que se recusaram a dar sua permissão. Ela deseja ir, mas apenas a palavra de seus pais a impede de seu cobiçado desejo. Infelizmente, se ela não receber o coração de seus pais, ela acabará encontrando uma maneira de se reunir com esse jovem, e na maioria das vezes, enfrentará terríveis consequências. Balaão era um profeta com um desejo doentio de dinheiro. A cobiça queimava dentro dele. Ele ansiava pelas coisas melhores da vida, bem como por uma maior influência social. Ele obedeceu, mas não sem relutância. A palavra de Deus trouxe restrição, ao invés de prazer, porque o impedia de fazer o que ele realmente queria. Tentados pelo nosso próprio desejo, os anciãos de Moabe e Midian voltaram ao rei Balaque e relataram: Balaão se recusa a vir conosco. No entanto, isso não deteve o rei. Ele imediatamente envia homens de maior posição e honra com mais dinheiro ao caminho de Balaão. Por que Balaque faz isso? Acredito que forças demoníacas o pressionaram. Por que eu digo isso? A Bíblia explica: mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Tiago 1,14. Observe duas coisas. Primeiro, as palavras são os próprios desejos. Qualquer desejo forte que tenhamos contrário à vontade de Deus é cobiça, que é idolatria. Em segundo lugar, observe seduzido. Está é a parte do inimigo. Ele atrai. Mas ouça isto: você não pode ser seduzido por algo que não deseja. Se você fosse oferecer a droga de êxtase para a maioria das pessoas na igreja, elas não hesitariam antes de recusar. Por quê? Eles não têm desejo por isso. Você não pode ser seduzido por algo que não deseja. No entanto, você pode ser seduzido pelos desejos que não colocou sob a cruz.
Somos seduzidos por coisas que cobiçamos, ou devo dizer, desejo intensamente. O inimigo sabia que esse profeta amava o dinheiro e o reconhecimento, e insta esse rei ímpio a enviar mais de ambos. Esses representantes têm o poder de oferecer qualquer coisa que Balaque possua, dizendo: farei tudo o que você me disser. Uau, que oferta! Uma coisa é ser oferecido a qualquer coisa que seu vizinho tenha, ele pode ou não ter muito, mas outra coisa é um rei oferecer a você qualquer coisa que ele tenha, especialmente se sua fraqueza estiver nas áreas de força do rei. Ainda assim, ouça a resposta de Balaão. Embora Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor meu Deus, para fazer menos ou mais. Números 22:18. A maioria seria inspirada pela obediência de Balaão. No entanto, ouvir novamente sua escolha de palavras, não poderia. Mais uma vez, ele está sendo restringido pela palavra do Senhor daquilo que realmente deseja. Balaão sabe o que a maioria das pessoas que entra pelas portas das igrejas sabe. Você não pode desobedecer deliberadamente a palavra do Senhor, e ainda assim ser abençoado. Ele também sabe o que talvez metade dos que frequentam a igreja saibam: o julgamento aguarda o desobediente voluntário. No entanto, às vezes, isso é apenas informação suficiente para levá-lo a problemas, porque se você não conseguir de uma maneira na vontade de Deus, você continuará a pesquisar para encontrar uma maneira de conseguir o que deseja dentro dos parâmetros do vontade de Deus. Na explicação, examine a próxima declaração de Balaão. Agora, pois, por favor, fique também aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Números 22:19. Você está ouvindo isso? O que mais o Senhor dirá? Ele acha que mais dinheiro vai mudar a mente de Deus? Ele acha que a primeira vez que o Senhor disse, não vá com eles, foi porque Deus queria que ele pedisse uma oferta melhor? Por que ele precisa orar sobre isso novamente? Você vê que ele ainda está tentando encontrar uma maneira de conseguir o que deseja? Seu desejo apaixonado está sobrepujando qualquer senso de razão. Não é diferente do que a filha adolescente, que incomoda o pai até conseguir sair com o garoto popular. Balaão é teimoso, e não deseja cumprir o desejo de Deus com alegria, porque isso se enfurece contra seu coração ganancioso. Ou devo dizer, coração de idolatria. A Escritura afirma isso com: a teimosia é como idolatria, 1 Samuel 15:23. Ouça a resposta de Deus a Balaão. E Deus veio a Balaão de noite, e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Mas apenas a palavra que eu falo a você, isso você deve fazer. Números 22:20. Os homens iriam chamá-lo na manhã seguinte porque ficaram com Balaão e esperavam que ele voltasse com eles. Então, em essência, Deus está dizendo: quando os homens vierem chamá-lo, vá com eles, mas apenas a palavra que eu falar a você, isso você fará. Uau! Talvez estejamos errados em nossa avaliação. Observe que não diz: agora o diabo veio a Balaão à noite e disse: levante-se e vá com eles, nem diz: agora um espírito enganador veio a Balaão naquela noite e disse: eu estava brincando antes, mas à luz disso, pode parecer que Deus o fez pedir mais dinheiro, porque agora é ele quem está dizendo vá, obtendo o que queremos. Balaão agora tem a palavra do Senhor para ir. Ele se levanta cedo na manhã seguinte para fazer o que foi instruído pelo Senhor na noite anterior a fazer e ver o que acontece. Então Balaão se levantou pela manhã, selou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Então a raiva de Deus foi despertada porque ele foi. Números 22:21-22. Espere um minuto. Agora o Senhor está zangado porque Balaão está simplesmente fazendo o que Deus lhe disse para fazer na noite anterior. Sabemos que Deus não é esquizofrênico, então como podemos explicar isso? A resposta é encontrada nas palavras de Deus a Ezequiel. Lembre-se de que o Senhor diz quando seus vão a ele com avareza em seus corações: eu, o Senhor, serei levado para lhe dar uma resposta no assunto de acordo com seus desejos cobiçosos. Isso é o que muitos na igreja não sabem ou não entendem. Se realmente queremos algo, se continuarmos a cobiçar quando Deus já revelou seu desejo, muito possivelmente ele nos dará mesmo quando for contra sua vontade, e mesmo se ele souber que mais tarde seremos julgados. Nesse ponto, você pode estar chocado, mas considere Israel, eles queriam um rei. Samuel se aproximou do Senhor com seu pedido, e Deus os fez saber que seu desejo era que eles não tivessem um rei. Ele disse a Samuel que o rei pegaria seus melhores filhos, filhas, terras, vinhas e bosques, bem como os cobraria de impostos. Samuel trouxe esta palavra do Senhor ao povo. Leia a resposta deles. Não obstante, o povo recusou-se a obedecer à voz de Samuel. Observe que a Bíblia não diz que eles recusaram a voz do Senhor.
Novamente, assim como com Moisés, eles desqualificaram o mensageiro mantendo sua própria imagem do Senhor para que pudessem ter o que queriam. Deus confortou Samuel em particular. Eles não te rejeitaram, mas me rejeitaram. Ver 1 Samuel 8. Em resposta, Deus lhes deu seus reis. Ele até mesmo os escolheu, sendo o primeiro Saul. Assim como previsto, os reis tomaram suas melhores terras, filhos e filhas e cobraram impostos. Então, esses reis por fim os levaram ao cativeiro na Babilônia. Deus deu a eles o que eles desejavam sinceramente. Considere Israel no deserto. Eles comeram o melhor alimento que o homem já comeu, o maná. Elias comeu apenas 2 bolos e correu 40 dias e 40 noites. Isso é comida cheia de energia. Mesmo assim, Israel se cansou disso e choramingou por carne. Eles pediram carne ao Senhor e lemos que Deus lhes deu o que pediram. Salmos 106:15. Novamente, eles receberam seus desejos cobiçosos. Na verdade, ele milagrosamente forneceu a eles. Ele fez um vento leste soprar nos céus, e pelo seu poder ele trouxe o vento sul. Ele também jogou carne sobre eles como poeira, galinhas emplumadas como a areia dos mares, e ele os deixou cair no meio de seu acampamento, ao redor de suas habitações. Salmos 78, 26-28. Eles fizeram um pedido. Deus deu a eles por meio do milagroso, pelo seu poder. Ele trouxe codornizes para o deserto o suficiente para alimentar 3 milhões de pessoas. Uau, que milagre incrível, porque codornas não vivem no deserto. Não só isso, mas eles não tinham armas ou cachorros. Que grande milagre! Ainda assim, observe o que acontece. Comeram e fartaram-se bem, pois ele lhes concedeu o que desejavam. Eles não foram privados de seu desejo, mas enquanto a comida ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio contra eles, e matou o mais forte deles, e derrotou os homens escolhidos de Israel. Salmo 78, 29-31. Ele milagrosamente concede o desejo deles, mas antes que terminassem, seu julgamento veio sobre eles. Ele respondeu a eles de acordo com o desejo apaixonado de seus corações. Considere o seguinte: um jovem está namorando uma jovem. Seus pais estão preocupados. Filho, não nos sentimos confortáveis com este relacionamento. Queremos que você pare de vê-la. Seu pastor de jovens afirma: quero fazer eco às palavras de seus pais. Quando eu oro sobre isso, fico muito desconfortável. Você realmente deveria parar de ver essa garota. Mas o jovem eventualmente responde com: eu orei e orei, e Deus me disse que eu poderia me casar com ela. Eles se casam, e mais tarde, ele se pergunta por que seus problemas são opressores. Considere o seguinte: um homem diz à esposa que está orando por um determinado cargo. A esposa diz: não me sinto confortável com esta posição. Se você conseguir, viajará mais de 200 dias por ano. Você não poderá ir à igreja, mas talvez uma vez por mês, e você perderá as mensagens que Deus coloca no coração de nosso pastor, sem mencionar a adoração e qualquer posição de servir por mais tempo. O pastor compartilha preocupações semelhantes, mas o marido é determinado, e ora até conseguir a promoção. Um ano depois, ele se pergunta como acabou em um quarto de hotel com uma mulher estranha, e está distante de sua família. A lista é quase infinita. O que devemos entender é que, quando cobiçamos algo contrário à vontade de Deus para nós, Deus frequentemente nos dá. Sua resposta está de acordo com os ídolos residentes em nosso coração. No final das contas, Ele faz isso para reconquistar nossos corações. Eu, o Senhor, responderei àquele que vier, segundo a multidão dos seus ídolos, para apoderar-lhes do coração a casa de Israel, porque todos eles se afastaram de mim pelos seus ídolos. Ezequiel 14, 4 e 5. A versão NV diz assim: farei isso para reconquistar os corações do povo de Israel. O Senhor deseja desesperadamente nos levar de volta ao seu coração. Lembre-se, nós somos a sua busca, Ele anseia por nós. Embora seu desejo seja que ninguém se desvie, Ele não será zombado. Seu coração está reservado para aqueles que deram o seu completamente. Por esta razão, Ele procura resgatar nossos corações de qualquer laço de cobiça, que é idolatria, espreitando nele. Quando o filho pródigo pediu a herança ao pai, ele veio como um filho, não um estranho ou servo, mas como membro de sua própria família. É óbvio que esse filho não tinha o coração de seu pai, mas seus próprios motivos egoístas o motivaram. O pai não negou seu pedido, embora soubesse que seu filho o trataria incorretamente. Ele ainda deu a ele uma grande soma de dinheiro, e o filho no final das contas sofreu muito, assim como o pai sabia que ele aconteceria. A boa notícia é que o filho finalmente voltou a si e voltou para o pai. Nesta reunião, ele conheceu o coração de seu pai como nunca antes.
No final das contas, Deus espera recapturar cada criança que se desviou por causa da falta de temor santo. Infelizmente, assim como Balaão, alguns nunca fazem o ajuste e passam a conhecer o coração do Senhor. Se você ler o resto do relato de Balaão, ele continuou em suas buscas ambiciosas e acabou sendo julgado pela espada. Essa comparação é apresentada no Novo Testamento quando aqueles que atualmente carecem de santo temor são classificados como os filhos de Israel, Caim e Balaão, todos os quais discuti neste capítulo. Lemos este aviso, devo lembrá-lo, e você sabe disso bem, que embora o Senhor tenha resgatado toda a nação de Israel do Egito, mais tarde ele destruiu cada um dos que não permaneceram fiéis. Judas 5. Judas então descreve os crentes do Novo Testamento que professam a graça de Deus, mas voltam a viver uma vida de cobiça, luxúria e desobediência. Ai deles! Pois eles seguiram o caminho de Caim, correram avidamente no erro de Balaão por lucro e pereceram na rebelião de Corá. Estes são pontos em suas festas de amor, enquanto eles festejam com você sem medo, servindo apenas a si mesmos. Judas 11 e 12. Observe que eles são manchas em nossas festas de amor, que hoje podem se referir aos nossos serviços religiosos. Nunca devemos esquecer que Jesus está vindo para uma noiva, sua amante íntima, que se manteve imaculada das luxúrias do mundo. Mas Judas diz que esses crentes professos festejam com você sem medo, servindo apenas a si mesmos. Eles desejam as bênçãos e até mesmo a proximidade com o Senhor, mas não têm o temor de Deus. Eles estão enganados e seu engano só continuará a crescer se eles não retornarem ao coração de Deus com santo temor e amor, avisar e ensinar. Deixe-me virar isso. O escritor de Hebreus diz: mas nós não somos como aqueles que viram as costas para Deus e selam o seu destino. Hebreus 10, 39. Estou convencido de que a razão pela qual você agora lê este livro e está disposto a sondar seu coração é porque você não apenas deseja caminhar intimamente com Deus, mas deseja de todo o coração agradá-lo em atos e verdade, não apenas em intenção e palavra sozinho. Por esta razão, somos informados. Portanto, meu amado, como você sempre obedeceu, não como na minha presença apenas, mas agora muito mais na minha ausência, trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em você tanto querer como fazer, para sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Aqueles que andam em santo temor obedecerão quando sentirem a presença de Deus, bem como quando não o fizerem. Eles são firmes, mesmo quando parece que Deus os abandonou, o que ele nunca fará. O Senhor é atraído para aqueles que andam em santo temor, e os capacita não apenas a desejar, mas a fazer sua boa vontade. Ele não nos admoestou a desenvolver nossa salvação com amor e alegria, mas com medo e tremor. Novamente, o temor do Senhor é crucial, e produz obediência incondicional em nosso coração, bem como em nossas ações. O que escrevi neste capítulo é preocupante, mas Paulo nos diz que, a fim de apresentar todo crente perfeito em Cristo, devemos advertir e também ensinar. Colossenses 1, 28. Os avisos à primeira vista podem não parecer positivos, mas no final salvam vidas e produzem frutos quando ouvidos. Gosto de ouvir palavras felizes e otimistas, mas também percebo que muitos olharão para os ministros no dia do julgamento e clamarão: por que você não me avisou? Esses pregadores tremerão se propagarem mensagens sensíveis ao buscador ou mensagens amigáveis, apenas para ficarem com as mãos manchadas de sangue. Fiz esse comentário uma vez em um culto, e depois um pastor veio até mim irado. Ele disse: como você ousa dizer que o sangue de alguém pode estar em nossas mãos? Isso é coisa do Velho Testamento, não graça. Abri minha Bíblia e indiquei a ele as palavras de Paulo. Portanto, eu testifico a vocês neste dia que sou inocente do sangue de todos os homens, pois não tenho evitado declarar-vos todo o conselho de Deus. Portanto, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, entre os quais o Espírito Santo os constituiu supervisores. Atos 20, 26 a 28. Nunca esquecerei a expressão de choque em seu rosto ao ler essas palavras. Ele já estava no ministério há anos e lia esses versículos repetidamente, mas viu isso pela primeira vez naquele dia. Ele se desculpou sobriamente e conversamos mais alguns minutos sobre a importância de não cair na armadilha de ser unilateral em nossa pregação, sempre enfatizando o positivo ou mesmo o negativo. Devemos ser equilibrados, alertar, bem como instruir. Este é o período de tempo em que Jesus advertiu que muitos, incluindo os eleitos, poderiam ser enganados. Ele disse que o engano iria se espalhar. Devemos cuidar de onde estamos, para não cair. Devemos nos aproximar com um coração de santo temor, ao invés de um coração descuidado facilmente sujeito ao engano.
Nosso amoroso Pai é por nós e nos deu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Ele nos deu a graça, por meio de nosso Senhor Jesus, de viver obedientemente à sua vontade. E é somente por meio desse santo temor que podemos ter verdadeira intimidade. Questões para estudo. Primeiro, afirma-se que sem temor do Senhor, uma imagem incorreta é desenvolvida, moldada e moldada dentro de nossa própria alma ou imaginação. Ao olhar para trás em sua fé até agora, houve um tempo em que sua imagem de Deus estava incorreta? Em caso afirmativo, de que forma foi distorcido? Segundo, o autor aponta que, quando cobiçamos algo contrário à vontade de Deus para nós, Deus frequentemente nos dá isso. Olhando honestamente para sua própria vida de oração, há algo sobre o qual você está continuamente se aproximando de Deus que possa realmente ser um desejo cobiçoso? Existe um caso em sua vida em que você recebeu algo que desejou apaixonadamente, apenas para se arrepender depois? Terceiro, na primeira pergunta no final do primeiro capítulo, foi perguntado a você o que iniciou seu desejo de ler este livro. Ao refletir sobre o que ganhou até agora, como você foi desafiado? Que mudanças você está começando a ver em sua imagem de Deus e o que significa agradá-lo de fato e de verdade? Deus te abençoe e até o próximo capítulo.